Sofomania, a psicologia da estupidez. Vamos tentar entender de uma forma científica o que acontece na mente dos influencers e dos terapeutas fuleiros para acreditarem que são tão especiais, sendo que na verdade são apenas idiotas. Tudo começou quando um camarada numa cidadezinha lá do interior do estado da Califórnia, chamado Arthur Wheeler, resolveu assaltar um banco. Ele calmamente entrou na agência bancária, anunciou o assalto, entregaram dinheiro para ele e ele foi embora tranquilamente. Quando a polícia o prendeu, ele ficou indignado porque a polícia disse que ele foi reconhecido pelas imagens das câmeras de segurança. E o Wheeler disse que era impossível ele ter sido reconhecido, porque ele estava invisível. Pessoal, ele havia estudado sobre escrita invisível, então ele leu que se você usasse sumo de limão para escrever alguma coisa, só seria possível ler aquilo que foi escrito se você queimasse ou aquecesse o papel. Então ele teve uma ideia brilhante, passar sumo de limão na cara e ficar invisível para as câmeras. É sério, essa história é real. Essa história chamou a atenção de dois psicólogos da faculdade de Cornell, David Dunning e Justin Krieger. Esses dois pesquisadores foram entrevistar o Arthur Wheeler e eles perceberam que o cara não estava sob efeito de drogas e também ele não sofria de nenhuma doença mental. Ele era apenas um idiota. Depois de muitas pesquisas, eles publicaram um artigo no ano de 1999 demonstrando o efeito Dunning-Kruger. E esse efeito mostra que quando uma pessoa ela começa a ter acesso a novas informações, ela pode ter uma falsa sensação de competência. Então, se você lê um livro, assiste um documentário ou até mesmo uma pequena postagem na internet, pode fazer com que nós passamos a ter a sensação de saber mais do que os outros sobre aquele assunto. E nessas pesquisas, eles mostram que quando uma pessoa ela é totalmente incompetente, ela vai demonstrar muita segurança. É uma pessoa altamente confiante. Agora, quando a pessoa realmente estuda e entende do assunto, ela demonstra insegurança. Alguns exemplos de pessoas que estão no efeito Dunning-Kruger. Você já viu essa galera na internet que fala arrasta para cima, que eu vou te ensinar a ganhar muito dinheiro? Ou então, assista a minha live, que lá eu vou te ensinar a remover todos os obstáculos que te impedem de ter uma vida altamente extraordinária. Ou então, aquela pessoa legal pra caramba, que fez um cursinho de final de semana, o cursinho começou no sábado de manhã, terminou domingo à tarde, e ela sai de lá sendo hipnoterapeuta, especialista em reprogramação mental. A terapia comigo é eficaz porque eu vou na raiz do problema, eu não fico só conversando. Ou então os nossos amigos coaches, não aquela pessoa que trabalha com a metodologia original, que ela é bem legal, bem séria, mas depois a gente fala sobre isso, mas aquele coach fuleiro que faz curso naquela escola que tem um método que eu esqueci o nome, sabe, que fala aquelas coisas extremamente babacas. Então, essas pessoas estão no efeito Dunning. Esses pesquisadores perceberam que essas pessoas continuam acreditando que elas realmente possuem conhecimento porque a incompetência é tanta que elas não têm a mínima competência para perceberem o quanto que elas são desconhecedoras daquele campo de atuação. E aí, uma nova dúvida na psicologia surgiu. Quando a realidade estoura na cara desses sujeitos, essas pessoas continuam a praticar esses trabalhos e acreditar que elas são capazes porque elas são mau caráteres? Não. Elas estão usando um mecanismo mental chamado viés confirmatório. Resumindo, a nossa mente vai fazer de tudo para evitar angústia. Então, por exemplo, o meu time perdeu. Aí a minha mente faz com que eu acredite que o juiz é ladrão. Com um juiz honesto, o meu time ganha, porque o meu time é melhor. Eu não estudei devidamente para uma prova e tive um péssimo desempenho. Mas eu acredito que eu sei as respostas, aquele professor me persegue. Para que eu não entre em contato com a angústia da realidade, a nossa mente
ela vai criando versões e ela mesma as confirma. E isso pode dar muito pano para manga. Um famoso autor brasileiro escreveu um livro contando como que foi a experiência de conhecer pessoalmente o seu anjo da guarda. Esse escritor ele tem crenças místicas, então ele acredita que seria possível que o seu anjo aparecesse em carne e osso, eles conversariam e tudo mais. E esse cara teve muitos problemas para conseguir conhecer o anjo. Viajou para longe, brigou com a família e diversas outras situações que aconteceram. E quando o livro chega no final, e ele está no alto de uma colina esperando esse encontro com o anjo não aparece. Mas aí o escritor começa a reparar no pôr do sol, começa a reparar naquela brisa que chega até o seu rosto, nas lindas flores que nascem no campo, e pensa, esse é o meu anjo, essa é a mensagem, ele é o sol, a brisa, as flores, meu anjo está em todos os lugares. Se você for uma pessoa mais cética, você pode não comprar essa explicação, dizendo para ele, ei, seu anjo não apareceu coisa nenhuma. Mas tenta se colocar no lugar desse autor, que tem as suas crenças baseadas nessa experiência, que poderia se sentir muito mal caso ele se deparasse com a realidade que talvez o anjo dele não exista, que talvez o anjo dele não apareceu porque não quis, porque não vai muito com a cara dele, porque não achou aquele encontro importante. Como que esse cara conseguiria se manter equilibrado e seguir em frente se ele se deparasse com qualquer uma dessas realidades? Então, para que ele não sofresse a profunda dor da angústia, a mente faz o quê? Cria um viés confirmatório. Fala, olha, teu anjo apareceu sim, viu? É a luz do sol, são as flores, é a brisa. Ele se convence com isso, convenceu-se da própria crença. A semelhança disso com os influencers e terapeutas que temos por aí é gigantesca. Por quê? Eles sempre acreditam que estão certo e a culpa é sempre sua. Por exemplo, aplique as minhas técnicas para você co-criar dinheiro infinito. Você aplica, não dá certo. Continua tendo boleto, continua pobre, e aí o influencer fala para você, em algum momento você duvidou. Ao duvidar, você quebra a vibração da lei da atração. Ou então, aquele hipnoterapeuta que tenta te curar em 3 sessões, não cura, e ele fala, você não se concentrou o suficiente. O constelador familiar que fala que ele vai tratar a sua criança interior e ele vai conseguir consertar o seu sistema familiar. Você passa por aquele tipo de tratamento bizarro, você retorna falando, não curou os meus problemas, e ele diz assim, talvez você não tenha perdoado de verdade as pessoas que te fizeram mal. Mas o que mais chamou a minha atenção foi aquela hipnoterapeuta que fazia cirurgia bariátrica por hipnose através de videochamada. A paciente não emagreceu e a hipnoterapeuta disse, eu acho que você não queria emagrecer de verdade. Você deve ter algum ganho secundário se mantendo assim. Ou aquele influencer bastante famoso que uma vez uma seguidora fez uma pergunta para ele e ele respondeu, vai se ferrar, sua piranha. Então, vários seguidores dele acharam essa atitude não legal, acharam exagerada e começaram a criticar o cara. E ele se defendeu dizendo que ela precisava que ele fosse cruel assim com ela, porque o que ele estava fazendo de verdade era quebrar a zona de conforto mental que ela havia se colocado e que todos que o criticavam não o entendiam. São pessoas burras e patéticas demais para saber qual é a sua verdadeira natureza em seu trabalho no Instagram. Então, se você quiser a receita para criar aí na sua casa um influencer ou um terapeuta miserável, você pega a hipercompensação do vídeo passado, o efeito Dunning-Kruger do vídeo atual e também o viés confirmatório. Junte esses 3 ingredientes e você terá uma pessoa estúpida, sem o menor conhecimento, uma pessoa tão incapaz que não tem a mínima capacidade para perceber a própria ignorância. E você vai reconhecê-lo porque essa pessoa vai se achar o máximo.
E se você não quer que esse efeito aconteça com você, você vai precisar enfrentar aquilo que Denning e Krieger chamaram de zona de desespero. Qualquer coisa que você se aprofunde, você vai perceber que é muito ampla. Vamos pegar a psicologia, por exemplo. Quantas pessoas não leram um livrinho introdutório e começaram a acreditar que elas estavam entendendo muito de processos psíquicos? E aí, ou elas resolveram ler um livro técnico ou resolveram entrar para a graduação. E ao fazer isso, elas percebem que é algo muito amplo, extremamente profundo. As questões biológicas, as questões filosóficas são muito complexas, é muito difícil. Então você fica desesperado. E o mecanismo que a mente faz é te deixar na segurança da ignorância. E aí é que vem a minha parte favorita. Para que esse efeito não aconteça em nós, precisamos aplicar duas virtudes. A primeira é a coragem. Coragem para enfrentar a zona de desespero. Porque não é para qualquer pessoa colocar a bunda na cadeira, ler e conseguir correr atrás para adquirir o conhecimento e não inventar um próprio conhecimento e dar um nome de método qualquer coisa. E também é necessário a virtude da humildade. A humildade de reconhecer que talvez eu não saiba tudo. Talvez eu não saiba mais e talvez eu nunca saiba o suficiente. É por isso que é uma delícia você conversar com pessoas que realmente entendem. Quando você faz uma pergunta para uma médica, uma psicóloga, uma contadora, quem realmente manja daquele assunto, vai responder para você assim: não sei, calma, me dá mais informações, porque essa pessoa não quer te dar uma resposta estúpida. Para finalizar, pessoas corajosas e humildes, elas não têm medo nem dificuldades de apresentarem para você as próprias inseguranças, porque ela não é insegura porque é burra, mas ela demonstra uma insegurança porque ela sabe que aquele assunto ele é muito mais complexo do que aparenta. E ela sabe uma coisa importante, ela sabe que ela tem muita responsabilidade na resposta que ela vai te dar. Então, ela sabe que ela pode influenciar a sua vida, as suas decisões, caso ela te responda alguma coisa equivocada. Então, a insegurança dessas pessoas que realmente são sábias é algo muito, mas muito admirável. Agora, aquela influencer que fala: você tem diploma, eu tenho a faculdade da vida, que vale muito mais que qualquer coisinha que você já tenha estudado. Essa é uma idiota.